Pessoal, vamos lá, hein? Ó, tem que estudar direitinho, hein? O que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito. Energia térmica, energia passando de um corpinho para o outro, tá se movimentando, tudo bem? Então, deixa eu ver o que o Jonatas mandou aqui. Oi, professor, bom dia. Eu estou tentando arrumar meu som, não consigo escutar o senhor. Se não estiver participando da aula é por isso. Tudo bem, Jonatas, faz o seguinte, sai e entra da aula. Às vezes tem algum probleminha de som, tá bom? Então sai e entra, beleza? Bom, vamos lá. Então, se o calor é energia térmica em trânsito, o que seria essa tal da quantidade de calor sensível, né? Bom, calor sensível, então, é um tipo de calor. Primeira coisa que vocês têm que saber. É a primeira forma de calor que você vai analisar. Essa forma de calor que você está analisando, se o calor ele está em trânsito, é a energia térmica que está se movimentando de um corpo para o outro, a primeira coisa que a gente tem que saber, se um corpo perde calor, se ele perder calor, se ele perde, quantidade de calor a gente vai chamar de quesão, de quantidade de calor sensível. Se ele perde, a quantidade de calor dele é negativa, é menor do que zero. Se ele ganhar, se ele ganha calor, a quantidade de calor final dele será maior do que zero. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Se o corpo ganha, calor positivo. Se ele perde, calor negativo. Só que, se ele perder calor, a temperatura dele abaixa. Se ele ganhar calor, a temperatura dele aumenta. Então veja, o calor sensível, ele está pressupondo essa troca de calor. Então, para entender melhor essa troca, a gente tem que estudar algumas propriedades do estudo do calor que são fundamentais. Primeira delas, capacidade térmica. Capacidade térmica de um corpo, tá? Capacidade térmica do corpo a gente vai chamar de Czão, C maiúsculo. Quando eu digo que um corpo ele possui uma determinada capacidade térmica, o que eu estou falando para você? Eu estou falando assim, olha, esse corpo ele é capaz de alguma coisa. Quando um corpo, qualquer pessoa é capaz de algo, significa que ela tem um potencial de realizar uma ação. Ou seja, ela pode realizar uma ação. Ela tem essa capacidade. Então a capacidade térmica é a capacidade que o corpo tem de mudar sua temperatura. Então, ele tem um potencial de variar sua temperatura, seja aumentando ou diminuindo, né? A temperatura aumenta se o corpo receber calor e a temperatura diminui se o corpo perder esse calor. Então a capacidade térmica, ela vai relacionar essa quantidade de calor que o corpo pode receber ou perder e mudar a sua temperatura. Então veja, capacidade térmica vai relacionar duas coisas. A quantidade de calor que o corpo ganha ou perde, dividido pela variação de temperatura. Perceba, calor por temperatura vai me dar duas coisinhas, duas unidades de medida. Alguém pode falar para mim qual que é a unidade de medida de temperatura no sistema internacional, por favor? Vocês já estudaram isso aqui comigo?
pessoal. Lucas Ramada falou Celsius. Cuidado. No sistema internacional é kelvins. Kelvins. Celsius é o usual. É o do dia a dia, né? Bom, e agora vem informação nova para vocês. Não tão nova, né? Calor não é energia em trânsito, mas é energia. Alguém pode me dizer qual que é a unidade de medida de calor, então? Gente, já estudaram energia comigo esse ano, hein, galera? Como é? Qual é o nome da unidade de medida de energia? Não é kelvins, Isa. Kelvins é de temperatura, a gente já colocou ali, ó. Energia. Gente, energia tá em joules. Joules. Aqui. Portanto, alguém consegue me falar a unidade de medida de capacidade térmica? Gente, é só olhar aqui, né, ó. Calor está sendo dividido por temperatura, é divisão. Então, se o calor é joule, temperatura é Kelvin, é joule dividido por Kelvin. Essa é a unidade de medida de capacidade térmica do sistema internacional. No sistema internacional. Só que você pode substituir essas unidades pelas unidades usuais, as unidades do dia a dia. Por exemplo, temperatura, Celsius. É o que a gente usa no dia a dia. Ao invés de joule, a gente usa no nosso dia a dia calorias. Então, como fica fora do sistema internacional? Como fica de uma forma mais usual do dia a dia? Calorias dividido por Celsius. Calorias por grau Celsius. Exemplo hipotético aqui. Vou dar a capacidade térmica de um corpo A, por exemplo. Vou falar que é 50. 50 não. 40 calorias por grau Celsius. Como que você tem que entender isso aqui? Como você tem que entender isso aqui, ó? Ó, presta atenção. Se eu falar que a capacidade térmica de um corpo A, por exemplo, 40 calorias por grau Celsius, caloria por grau Celsius, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que o corpo, ele pode o quê, ó? Receber ou perder 40 calorias. Eu posso dar ou posso tirar 40 calorias de energia desse corpo, de energia térmica. Se eu forneço energia, ou seja, se esse corpo recebe essa energia térmica, a temperatura dele vai aumentar. Quanto? 1 grau Celsius. Ou, se eu tiro 40 calorias, a temperatura vai diminuir. Diminui 1 grau Celsius. Ou seja, se eu der 40 calorias, ele aumenta 1 grau Celsius. Se eu fornecer 80, quantos graus Celsius ele aumenta, gente? Gente, eu fiz uma pergunta, vamos lá. Se eu der 40 calorias, a temperatura aumenta 1 grau Celsius. Olha o que está escrito aqui. 40 calorias por grau Celsius. Se eu dou, se esse corpo recebe
40 calorias aumenta 1 grau Celsius de temperatura dele. O que acontece se eu der 80 calorias para o corpo? Isso, Lucas, aumenta 2. Se eu fornecer 120, aumenta 3. É assim que você tem que enxergar a capacidade térmica. Quanto de energia eu forneço, para que eu tenha um aumento de 1 grau Celsius, ou quanto de energia eu retiro, para que ele perca 1 grau Celsius, diminua 1 grau Celsius. Tudo bem até aqui, gente? Gente, só o Lucas e a Isabela me respondem, hein? A sala tá com 11 alunos. Só 2 falam. Vou ter que seguir. Então. Bom, segunda característica que eu quero trazer para vocês, segundo conceito da aula de hoje, é o de calor específico. Calor específico a gente vai chamar de Czinho, C minúsculo, tá? Bom, para explicar o calor específico, eu vou colocar a seguinte situação, tá? Eu vou colocar aqui. Imagina a areia de uma praia, ok? Imagina a água, o mar, certo? E aí aqui em cima, a gente vai ter o Sol. Então o Sol, ele está enviando ondas eletromagnéticas para a Terra, a gente já viu isso. E aí, essas ondas, que é o calor, essas ondas vão atingir esses 2 corpos, tanto a areia quanto o nosso querido mar, né? Então, vai atingir a areia e vai atingir o mar. Ok? Agora vamos supor que na praia, nessa praia que você se encontra, seja meio-dia. Ok? Meio-dia. Bom, importante que você saiba que ao meio-dia é um horário complicado de você ir à praia. Porque é o horário que os raios estão chegando com maior incidência, né, na sua cabeça. Perceba, o Sol ele faz o papel de quem? Da minha fonte térmica, quem está fornecendo calor. E eu tenho 2 corpos aqui. Se você pisar na areia, a primeira coisa que você vai falar é que está quente. Se você coloca o seu pezinho aqui na água, você vai falar que a água está gelada. Agora veja, o Sol é o mesmo, é a mesma fonte para os 2 corpos. O que eu mudei de um corpo para o outro, né? Cada corpo é um conjunto de moléculas. E esse conjunto de moléculas estão vibrando. Se cada molécula se arruma de um determinado jeito, cada corpo vai se mexer de um jeito. Ou seja, cada corpo vai receber, vai sentir esse calor de uma forma diferente. O que isso significa? Se cada corpo sente esse calor de uma forma diferente, cada corpo possui algo que é específico dele. É chamado de calor específico. O calor específico ele vai relacionar a capacidade térmica e a quantidade, a massa desse corpo, tá?
Então, quando eu analiso o calor específico, que é o Czinho, é a capacidade térmica sobre a massa. Então, como fica a unidade disso? Vai ficar a unidade de capacidade térmica dividido pela unidade de massa, que todos sabemos que no SI. Professor, entrei agora porque minha internet não está conectando, é isso? Tudo bem, Bruno. Tudo bem. Sem problemas. Massa no sistema internacional, quilogramas, né? Bom? Então a capacidade térmica vai ser Joule dividido por Kelvin. Quilograma ou quilograma Kelvin, tanto faz. Ou, usualmente, que é o que a gente vai usar mais, caloria dividido por quem? Pela massa em gramas vezes graus Celsius. Então, a gente vai usar mais a unidade do calor específico aqui, tá bom? Então, além de cada material ter seu calor específico, pelas explicações anteriores, se eu tiver o mesmo material, mas o estado físico dele for diferente, por exemplo, a água, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. O que muda de um estado físico para o outro é o quanto as moléculas estão juntas, certo? Quanto mais próximas, mais próximo do sólido eu tô, certo? Quanto mais afastadas, mais próximo do gasoso. Quando as moléculas elas têm espaçamentos diferentes, elas também vibram de forma diferente, elas percebem o calor de forma diferente. Portanto, a gente vai ter que analisar qual é o corpo e qual é o estado físico dele. Tudo bem? Importante isso. Gente, tudo bem até aqui? Tá, beleza. Posso apagar a luz aqui? Sim. Apagando então, hein? Bom, dito isso, agora perceba. Eu vou juntar duas coisas, tá? Capacidade térmica, a gente falou que era igual a quantidade de calor por temperatura, ok? Só que nós falamos também que o calor específico é a capacidade térmica sobre a massa, certo? Ó, vamos mexer um pouquinho nessa equação? Eu vou passar a massa multiplicando, vai ficar a capacidade térmica igual a massa vezes calor específico, né? Se eu passar a massa multiplicando. Agora olha para cá, ó. Olha todo mundo para cá. Presta atenção. Isso aqui é capacidade térmica. E isso aqui também é capacidade térmica. Bom, se capacidade térmica é igual a isso aqui, ó, calor por temperatura, e capacidade térmica igual a massa vezes calor específico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quantidade de calor por temperatura e igualar, porque é igual a massa vezes calor específico. Certo? E aí eu vou ter a famosa equação fundamental da calorimetria, que é o estudo do calor. Você está estudando isso aqui, calorimetria. Está estudando o calor, né? Então, qual que é a equação fundamental da calorimetria, né? Bom, calor por variação de temperatura tem que ser igual a massa vezes calor específico. Passa a temperatura multiplicando, quantidade de calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura.
Ó, tudo isso aqui, essa é a equação central da aula de hoje, né? Calor é dado em joules. Massa, quilogramas. Temperatura, Kelvin. Se você isolar o calor específico, você vai ver que a unidade de medida dele é aquela que eu passei. Joule por Kelvin, quilograma. Certo? Então, isso aqui junta tudo que eu falei na aula de hoje. Tudo. E esse calor aqui é especificamente o tema da aula de hoje, que é a quantidade de calor sensível que eu posso fornecer ou retirar de um corpo, com uma condição: o corpo não muda de estado físico. Então, sem mudar o estado físico. Como assim, né? O que é mudar o estado físico? Bom, tranquilo, ir do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tudo bem? Do gasoso para o líquido. Isso não pode acontecer. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, água. Um copo com água, coloco numa caneca e põe no fogão, na boca do fogão, e na caneca, água. Bom, se a água tiver uma temperatura 20 e eu falar que ela chega a 80, de 20 a 80 a água é líquida. É H2O no estado líquido. Não é nem sólido, nem gás. E eu variei a temperatura. Então, para que tenhamos quantidade de calor sensível, eu tenho que fornecer ou retirar calor do corpo, ou seja, fazer com que ele mude de temperatura, mas sem mudar o estado físico dele. Tudo bem, gente? Vamos lá, fala comigo, galera. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Sim ou não? Sim? Fácil demais, né? Fácil demais, gente. Galera, opa, mandar alguma coisa aqui. Ó, Lucas. Esse calor aqui, ó, quantidade de calor, é a nossa quantidade de calor sensível, tá? Por que que ele é chamado de quantidade de calor sensível? Porque ele tem uma condição. Água, se ela tá na temperatura 20, para chegar até 80, eu tenho que dar calor para ela. Ou seja, colocar ela na boca do fogão, esquentar no micro-ondas, fazer alguma coisa. Então, de 20 até 80 graus, por exemplo, se foi o que aconteceu, a água, ela deixou de ser água, ela virou gás. Gás não, desculpa, ela virou vapor? Ou ela congelou? Não. Ou seja, ela não mudou o estado físico. Então, o calor sensível é aquele calor que está sendo dado ou retirado de um corpo sem que ele mude de estado físico. Sem que ele vá para o estado sólido ou estado de vapor. Vice-versa. Tudo bem? Isso não pode acontecer. Não pode ter mudança de estado físico aqui. Por isso que a gente vai estudar o outro calor depois. Tá bom? Entendeu? Bacana. Galera, agora eu vou parar de compartilhar minha tela rapidamente para poder fazer a chamada com vocês, tá bom? Então, por favor, abram as câmeras de vocês. Eu vou fazer a nossa tradicional chamadinha. Vamos lá. Ana Flávia. Presente, professor. Eu não tô conseguindo abrir minha câmera. Tudo bem, não tem problema. Arthur Astolfo. Presente, professor.
Ok. Daniele. Presente, professor. Gabriel Navarro. Não se encontra. Gabriel Raso. Não se encontra. Nem a Giovana Marques. Isabela Piveta tá ali, ó. Tô vendo ela ali. Jonatas também tá ali. Também vejo. Julianelli. Julianelli não está. Lucas Farias, estou vendo aqui também. Lucas Kenzo. Lucas Kenzo tá ali. Lucas Raso não se encontra. Maria Eduarda também não. Maria Helena faltou. Paulo Gustavo. Tudo bem, Paulo. Acabei de ver sua mensagem aqui. Pedro Raso não se encontra. Rebeca tá ali. Estou vendo a Rebeca. Tiago não está. Iago de Piazza também não. Senhor Pauloni. Iago Pauloni está por aí? Oi, professor, presente. Tá aí, beleza. Bom, pessoal, ainda temos 4 minutinhos. Vamos ver um exercício? Aqui, ó. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo com vocês, tá? Para quem tá com a apostila, é na página 31, tá bom? Esse exercício número 1 aqui. Eu vou recortar ele daqui, só para eu poder escrever nele, pra eu preencher com vocês. Lá no nosso ambiente. Muito importante que vocês entendam essa parte conceitual, viu, galera? Vamos lá, ó. Vou aumentar aqui, ó. Vamos completar juntos, ó. Se pudéssemos olhar para os átomos, veremos que eles permanecem em constante estado de... O que vocês acham, gente, que vai vir aqui? Os átomos são as partículas que estão formando as moléculas. E as moléculas formam a matéria, a massa do corpo, né? Então, se pudéssemos olhar para os átomos, veremos que eles permanecem em constante estado do quê? Isso! Agitação, movimento. Bacana, bacana. As duas coisas estão corretas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Se pudéssemos olhar para os átomos, veríamos que eles permanecem em constante estado de movimento. Tá bom? Eles sempre estão se mexendo. Independente se estamos no estado sólido, líquido ou gasoso, né? P. Podemos entender a tananã como sendo uma grandeza física associada ao tananã das moléculas do corpo. Bom, não dá para você responder essa primeira lacuna sem ver essa segunda aqui, né? Ó. Podemos entender alguma coisa como sendo a grandeza física associada a alguma coisa das moléculas do corpo. E aí, o que vocês acham? Podemos entender as formas, será que faz sentido? Podemos entender as formas como sendo uma grandeza física associada a alguma coisa das moléculas? Não faz muito sentido, né? Ó, vou dar uma dica para vocês, ó. Associada ao grau de agitação. Se eu colocar grau de agitação aqui, eu estou falando do movimento das moléculas, dos átomos, né? Esse movimento dos átomos está associado a quê? A temperatura, gente. Ó, podemos entender a temperatura como sendo uma grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas do corpo. Tá vendo?
Agora eu vou um pouquinho mais rápido que já deu o nosso horário, ó. Calor é a quantidade de energia térmica. Calor é uma quantidade de energia térmica que passa de um corpo para o outro por causa da... O que vem aqui, hein? Por causa do que entre eles? O calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro. Passa de um corpo a outro por causa da... O que vocês acham que vem aqui, gente? Vamos lá. Me ajuda? Não sabe esse? Pula, então. Pula. Fica como lição de casa para a próxima aula, hein? Fazer isso aí. Pula, VAD. Tananã é a quantidade de calor necessária para que o corpo sofra uma tananã de 1 grau Celsius. O que faz com que o corpo mude de temperatura? Quase, Isa. Capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que o corpo sofra uma variação de 1 grau Celsius. Calor específico é a... Seguinte, ó. É o seguinte. Vocês vão ter que trazer para mim a letra C. Opa. A letra C e a letra E preenchidas na próxima aula, hein? Ó, eu comecei aqui para você. E aí você faz sozinho, hein? Fechou? Na próxima aula, a gente discute isso aqui. E faz mais exercícios, tá legal? Então, gente, obrigado pela atenção de vocês. Espero que as ideias tenham ficado claras nessa primeira aula da apostila 7. E aí, na próxima aula, a gente vai treinar isso que a gente falou hoje. Tá bom? Então, ó. Beijão. E até mais. A gente se vê na próxima aula.